como o Senhor Jesus vê a igreja hoje no século XXI. Sim, pessoal, isso tem que ser falado, porque o Senhor Jesus um dia edificou a sua igreja sobre a pedra, que aliás é Ele mesmo. A igreja está edificada sobre Ele, na pedra angular. Então, é para essa igreja que o Senhor Jesus está olhando hoje. E, sem dúvida alguma, mais do que você e de mim, Ele vê claramente tudo o que está acontecendo. Não fica nada encoberto aos seus olhos. Tudo está patente aos olhos dele. A quem a igreja um dia, individualmente falando, vai ter que prestar contas. Então, ele está vendo. E, com certeza, não está gostando nem um pouco do que está vendo. Porque ele está vendo muitas coisas erradas. Muitas práticas erradas. Muitos ensinos deturpados. Muitos homens construindo templos feitos por mãos humanas. Exercendo a primazia e o domínio sobre o povo. Colocando terror psicológico na pessoa, dizendo que se ela não contribuir mensalmente com 10% do seu salário, essa pessoa vai para o inferno. Então, ele vê também as doutrinas estranhas, os ensinos de demônios, as danças giratórias, as profecias do próprio coração inventadas por homens. Então, ele vê a artimanha dos homens, levando as pessoas a serem induzidas por vários erros, que estão agravando ainda mais a situação da igreja. Ele vê tudo isso claramente, sem impedimento algum. Então, nem você nem eu podemos fazer vistas grossas, porque ele não faz. O Senhor Jesus não faz vistas grossas por tudo aquilo que ele está vendo de errado. Não. Ele já provou isso. É só você ler lá no livro de Apocalipse de João algumas daquelas cartas que ele enviou para aquelas 7 igrejas de Ásia. Ele falou claramente que tinha muitas coisas ele tinha algumas coisas para algumas daquelas igrejas que estavam praticando coisas erradas. É o mesmo que está acontecendo hoje no século XXI. Principalmente dentro dessas denominações que não passam de templos construídos por mãos humanas. Onde acontecem muitas coisas absurdas, coisas erradas, coisas que estão pervertendo a igreja, causando mal à igreja, fazendo a igreja adoecer, ficar moribunda, ficar totalmente exposta ao ridículo diante da opinião pública, que cai em cima com razão, porque a própria igreja em si hoje dá vários motivos e razões para que a opinião pública possa dizer várias indignidades a respeito da igreja hoje. Mas muito pior, digamos assim, do que a opinião pública é a opinião do próprio Senhor Jesus, que está vendo tudo claramente. Ele falou sobre isso bem claro para a igreja que estava na cidade de Laodiceia. Leia lá que você vai ver. Então, a última era da igreja está cada vez pior. Alguns dizem que não há cura para esse mal que a igreja está passando em sua última era. Está muito grave, está muito terrível. As más consequências de todos esses erros somados juntos produzem um câncer. Produz que a igreja esteja sendo corrida como um câncer por causa dessas coisas. É muitos fermentos que leveram toda a massa.
estragam mesmo, apodrecem de dentro para fora. Isso é horrível. Você nunca iria querer se alimentar de algo estragado, podre, nocivo. Então, imagina o Senhor Jesus vendo tudo isso, como ele se sente. Porque para a igreja que estava na cidade de Laodiceia, ele diz claramente, pelo fato dela estar morta, pelo fato dela estar morna, aliás, pelo fato da igreja de Laodiceia estava morna, ele estava a ponto de vomitar aquela igreja de sua boca. Hoje, no século XXI, a igreja está muito pior do que morna. É muito mais grave ainda. Infelizmente, essa é a dura realidade que o Senhor Jesus está vendo. E a maioria das pessoas não se deu conta disso ainda, não percebeu. Não caiu em si, nem caiu na real em tempo algum. Porque continua entrando dentro desses templos que são construídos por mãos humanas, e é ali dentro que acontecem essas coisas. Então, isso é gravíssimo, pessoal. É gravíssimo mesmo. E o Senhor Jesus está vendo tudo isso. Diante disso, o que você e eu podemos fazer? Será que vamos continuar sendo cúmplices? Será que vamos continuar consentindo com essa situação que só causa mal para a igreja? É isso que estamos fazendo quando dizemos amém, aleluia, glória a Deus, para essas práticas, como se estivéssemos concordando com elas e participando delas numa boa, tolerando isso de boa mente, como se fosse algo comum e normal, como se fosse algo aprovado. Não podemos agir dessa forma. Então, se a igreja hoje quiser mesmo, de fato de verdade, com interesse de coração, viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, ela tem que retornar à sensatez, se purificar esses erros completamente, cortar todo esse mal pela raiz de forma definitiva, para que assim a saúde da igreja possa melhorar. A igreja precisa estar saudável. O corpo, a alma e o espírito da igreja têm que estar saudáveis, plenamente. E para que isso aconteça, a igreja tem que tomar uma atitude. Porque tem que partir da igreja, hoje no século XXI, a vontade de querer se curar de todos esses males que estão cada vez mais conduzindo a igreja para a ruína e perdição. É muito claro isso. É simples de ver isso, dá para perceber, dá para se notar claramente. O diagnóstico é esse, pessoal. A igreja está doente, fraca, cega, surda, muda, paralisada, engessada. Está se tornando cada vez pior a situação. Porque as pessoas, em vez de se purificarem dos erros, estão se entregando mais aos erros ainda. Porque elas estão cegas e sendo guiados por outros cegos. Estão agravando o problema. Porque esses outros cegos são os pastores, bispos e apóstolos que estão induzindo a igreja ao erro, ensinando outras doutrinas estranhas, fazendo a igreja se conformar com coisas terrenas, se amoldar a práticas erradas. Isso é um absurdo muito grande. Não tem cabimento algum uma igreja se portar dessa forma, aceitando essas coisas numa boa, como se estivesse
como se estivesse fazendo um bem para a igreja. Só que não está fazendo bem, está fazendo tudo para o mal da igreja. É isso que precisa ser entendido hoje. Porque tanto você como eu fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele nos chamou para desempenharmos um bom serviço que agrade a Deus principalmente. Um serviço que possa ser algo saudável. Não podemos praticar coisas erradas deliberadamente e acharmos e temos a empáfia de que estamos certos, como aconteceu com a igreja que estava na cidade de Laodiceia, porque ela chegou ao ponto de arrogância de dizer que estava rica e abastada e não precisava de coisa alguma, e não precisava nem mesmo do próprio Senhor Jesus. Porque se você ler o texto lá, ele estava de fora daquela igreja totalmente. A igreja o expulsou, digamos assim. Colocou ele para fora. E a igreja de Laodiceia se bastava a si mesma. Era essa a condição da igreja de Laodiceia. É o mesmo que está acontecendo hoje, pessoal. Muitos pastores, bispos e apóstolos aí em suas próprias denominações, muitos deles já estão ricos e abastados. E tem essa arrogância de dizer que não precisa de coisa alguma mais. Eles se bastam a si mesmos. Eles se apacentam a si mesmos. Eles exercem a primazia e o domínio sobre a igreja hoje, como se a igreja fosse propriedade deles. Muitos pastores, bispos e apóstolos dizem: essa é a minha igreja, a igreja pertence a mim. Eles usam pronomes possessivos para se referirem à igreja, como se fossem donos, proprietários dessa igreja. Aliás, eles são donos e proprietários desses templos construídos por mãos humanas, que são institucionalizados com CNPJ. É assim que eles conseguem manipular uma massa de manobra para fazerem o que eles querem que a igreja faça. Então, essa é a realidade, pessoal. Está muito grave. A realidade da igreja hoje está muito grave. Está péssima, está terrível. E isso não pode continuar. Não pode continuar mesmo. E se você não quer que isso continue, tome uma atitude para que isso possa parar. Se for necessário, e na verdade você tem que sair desses templos construídos por mãos humanas que hoje são as denominações. Porque ali não é lugar para você. O seu lugar é estar edificado em Cristo Jesus, porque você é a igreja que ele edificou sobre a pedra. Ponto final nessa questão. Ponto final mesmo. Isso é algo decisivo a se fazer. Se a igreja quiser se curar mesmo desse mal, só mesmo a intervenção do Senhor Jesus pode curar a igreja hoje desse mal. Mas para isso a igreja tem que querer. Ele não vai forçar ninguém. Ele não forçou a igreja de Laodiceia a fazer nada. Ele só disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua vida e cearei com ele e ele comigo. A comunhão que temos que ter com o Senhor Jesus é essa. A igreja tem que ter essa comunhão com o Senhor Jesus. Íntima, perfeita. Com o objetivo de que a igreja ande segundo o próprio conselho do Senhor Jesus, que visa o bem-estar da igreja de forma saudável, com consciência pura. É isso que a igreja tem que ter.
O corpo, a alma e o espírito da igreja têm que estar saudáveis, segundo o padrão do próprio Senhor Jesus. Coisa que hoje não está acontecendo. Ele vê isso claramente. Ele viu isso na igreja de Laodiceia, que ela não estava bem, estava mal, péssima, terrível. A situação era gravíssima ali. Hoje é a mesma coisa, pessoal. Não mudou praticamente nada. Pelo contrário, só se agravou ainda mais. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. A igreja está muito aquém do que o Senhor Jesus desejaria onde ela estivesse, com Ele, saudável, pura, irrepreensível, sem mácula alguma, sem dolo algum, sem manchas, sem rugas, sem doenças, sem nenhum tipo de câncer que estivesse corroendo a igreja hoje. Quando o Senhor Jesus vê isso, a igreja nessa situação, ele de alguma forma se sente mal por ver aqueles que ele chamou nessa situação terrível aí, problemática demais. Quando lemos, por exemplo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, aliás, as duas, né? As duas epístolas de Paulo para a igreja de Corinto relatam ali muitos problemas que a igreja de Corinto vivia. Foi necessário que fossem escritas essas duas epístolas para tentar resolver o problema que o Senhor Jesus via que estava acontecendo. E ele usou Paulo para que ele escrevesse aquelas duas epístolas, para que a igreja, quando aquelas duas epístolas fossem lidas diante da igreja, a igreja de Corinto pudesse cair na real, porque estava muito longe, estava problemática demais, estava praticando coisas muito erradas. É o mesmo que está acontecendo hoje. Então, às vezes é preciso ler nas Escrituras, principalmente nas epístolas dos apóstolos, coisas importantes, úteis, que devem ser aplicadas para que a saúde da igreja possa melhorar. Porque a saúde da igreja hoje está quase levando ela à morte. Tanto física, mas principalmente espiritualmente. Então, eu espero que a igreja hoje entenda isso. Porque o Senhor Jesus está vendo tudo isso claramente, sem impedimento algum. Agora, será que você também está vendo isso? Será que eu também estou vendo isso hoje? Essa é a questão a se pensar. Porque não podemos ver algo errado e ficarmos calados, passivos, acomodados, participando dos erros, sendo cúmplices deles. Não, a igreja não pode agir dessa forma em tempo algum. Isso é errado. E algo errado tem que acabar, de forma definitiva. Então, eu espero que a igreja hoje faça alguma coisa, porque a longanimidade do Senhor Jesus para com a igreja hoje do século XXI, ela está acontecendo. Mas não sei até quando. Então, eu espero que a igreja hoje rasgue o seu coração, se converta mesmo, se purifique dos erros, se retorne à sensatez. E quando voltar à sensatez, se edifique de novo na pedra angular que é Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o pastor e bispo de sua alma e de minha alma também. Nós nos convertemos a Ele. É a Ele que devemos obedecer. É a Ele que devemos ouvir. E aquilo que ouvimos dele, temos que praticar. Porque com certeza Ele vai falar com você e comigo também a esse respeito. Para que assim, tanto você como eu, como igreja do Senhor Jesus, possamos fazer algo para mudar essa situação. Ainda há tempo de fazer isso. Então eu espero que a igreja hoje
possa entender isso. E eu espero que isso aconteça, sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.